A Divina Comédia, canto 13. Do segundo giro do sétimo círculo, que é dos violentos contra si ou contra seus bens, suicidas e perdulários, os poetas encontram um denso arvoredo habitado por árpias monstruosas. Por sugestão de Virgílio, Dante arranca um galhinho de um espinheiro que logo se cobre de sangue e reclama da violência sofrida. Virgílio assume a culpa, justifica Dante e pede à alma que habita a planta que se identifique. E Pierre de Lavigne, ministro de Frederico II, que é acusado falsamente de traição, é aprisionado e escolhe o suicídio, pensando assim escapar da desonra. Ele explica que a alma do suicida cai nessa selva como semente, da qual surge um arbusto cujas folhas servem de alimento para as árpias. Aparecem em seguida os espíritos de 2 perdulários fugindo de cadelas raivosas, as quais dilaceram um deles junto com os ramos de um arbusto onde procurara refúgio. Não tinha nesso ainda o val cruzado, e já entrávamos nós num arvoredo por caminho nenhum atravessado. Não verde, mas escuro seu folhedo, não lisos, mas nodosos e revessos, sem fruto os ramos e de espinhos tredo. O tronco, quais os aculhos espessos aos animais que aos tratos campesinos da cécina e corneto são avessos. Aqui fazem as vis árpias seus ninhos, que expulsaram de Estrófade os troianos com o cruel anúncio de tempos daninhos. Têm asas amplas e rostos humanos, garras nos pés e emplumados os ventres, lançam dos cimos lamentos arcanos. E o meu bom mestre a mim, antes que entres, saibas que estamos no giro segundo, começou a dizer, e que entre mentes da tua estada neste areal imundo, coisas verás que em meu relato isento e certo falsas soariam ao mundo. Ouvindo agora vozes de lamento, sem avistar ninguém que as exalasse, estaquei em profundo turbamento. Penso que ele pensou que eu pensasse, que vindas dentre as plantas singulares fossem de gente que lá se ocultasse. Logo ele disse, se acaso arrancares algum galhinho de uma destas plantas, mudarás o que agora imaginares. Levei a mão à primeira das tantas e um raminho arranquei de um espinheiro. Gritou seu cepo, por que me quebrantas? Após de sangue se cobrir inteiro, disse ainda, o que faz que me atormentes? Não tens de pena o espírito primeiro? Homens fomos e paus só remanentes, deveria ter tua mão mais cortesia, nem que fôssemos almas de serpentes. Como acha verde quando se alumia, por uma ponta ao fogo e a outra geme, pelo ar que dela escapa e assobia, esse galho truncado junto espreme palavra e sangue, e ao deixá-lo tombar, parado me quedei como quem teme. Se ele houvesse podido adivinhar, disse o meu sábio, ó espírito ofendido, por meu verso que após veio observar, contra ti não teria sua mão erguido, mas o incrível da coisa que me fez a esse ato induzir que me é sofrido. Dize quem foste que, de escusa ao invés, ele fará que tua fama prossiga no mundo onde ele para voltar tem vez. E o tronco, a fala tua tão sou amiga que eu não posso calar-me, desagraves, pois se demais a conversar me instiga. Sou quem do coração ambas as chaves teve de Frederico, usando impulsos ao abrir e fechá-las tão suaves que todos fiz do íntimo seu impulso. Probidade exerci no honroso ofício, tal que me fez perder o sono e os pulsos. A meretriz que nunca do alto auspício de César desviou o olhar poluto, a comum perdição das cortes vício, contra mim inflamou todo o reduto, que inflamado tanto inflamou Augusto, que ledo Fausto tornou triste luto. O meu desdém lhe desprezando o custo, julgou com a morte ser de injúria isento, e contra mim justo me fez injusto. Juro pelas raízes que o sustento são do meu tronco, que ao honrado meu senhor sempre com honra fui atento. E vós, voltando ao mundo, o vil label riscai do meu renome, que ainda jaz do golpe que da inveja recebeu. Esperou um pouco e já calou-se assaz, disse o poeta, não percas tua vez, mas fala-lhe e pergunta o que te apraz. Pergunta tu, respondi outra vez, sobre o que creias que a mim satisfaça, que eu não o posso, de dó não diz que vês. E ele voltou, o que lhe pede-lhes que faça, assim como ele livremente o acata, também te apraz, ó espírito em desgraça, dizer-nos como a vossa alma se ata nesses nós, e se acaso, após unida, deles também alguma se resgata. Soprou bem forte o tronco para em seguida converter-se esse vento nesta voz. Brevemente eis tua dúvida atendida. Ao apartar-se alguma alma feroz do corpo extinto por sua própria mão, Minosa manda para a sétima foz.
Na selva cai sem predestinação de lugar que a fortuna só acautela, e brota aí como gramíneo grão, e cresce e árvore agreste se modela. Nutrindo-se as harpas de seus racemos, nos trazem dor e para a dor janela. Para nossos restos também voltaremos, porém vesti-los a nós se contesta, que injusto obter seria o que nos tolhemos. Pra causa arrastaremos, e na mesta selva serão nossos corpos suspensos, cada um no pé de sua alma molesta. À sua frente ficáramos propensos a ouvir o que quisesse ainda falar, quando um ruído alertou nossos sensos, como que o caçador ouve ao chegar dos cães com o javali ao acampamento, causando da floresta o ramalhar. E em fuga vimos dois, nesse momento, sangrando, nus, num ímpeto tão forte que a selva rompiam todo o impedimento. O da frente me acode, acode, morte, o outro que de tardar sentia receio, lano, dizia, não tanto deste a sorte com tuas pernas de topo no torneio. Sem forças mais ou a ponto de perdê-las, fez de si e de uma touça um só enleio. Para trás a selva estava de cadelas, pretas repleta, ágeis e furentes, quais galgos escapando de suas trelas. No que lá se agachou, meteram os dentes, dilacerando e porção a porção, arrebatando seus membros dolentes. Meu guia então tomou-me pela mão e levou-me ao arbusto que chorava pelas fraturas sangrentas em vão. Ó Giacomo de Santa Andréia, clamava, que te valeu de mim fazer-te amparo, que culpa eu tenho de tua vida prava? E o mestre ao tronco já de ramos raro, quem foste tu que por tantas feridas sopras com sangue esse sermão amaro? Respondeu ele, ó almas que surgidas fostes para ver a vergonhosa ruína das frondes que de mim foram partidas, ao tronco as recolhi de triste sina. Fui da cidade que pelo Batista trocou o patrono antigo que a destina, por isso a arte sua que ainda contrista. E se não fora pela sua feição que sobre a ponte do Arno ainda é vista, os cidadãos que a reergueram então sobre as cinzas que Átila por fim só deixou teriam labutado em vão a flor que em minha casa eu fiz para mim.